Olá, boa noite. No programa anterior, vimos a importância do sexo seguro e o quanto é bom conhecermos melhor nosso parceiro. Vimos também a importância para o jovem de se ter um diálogo aberto com os pais sobre sexo. No programa de hoje, vamos falar sobre os métodos preventivos e outros cuidados que devemos ter na hora da relação sexual. A roda começa agora. O sexo com saúde, ele não deve ser visto prioritariamente pelo tipo de relação que a pessoa tem. No sentido de que não é o tempo, né? Não é você conhecer a pessoa há muito tempo, você se relacionar há muito tempo com ela, isso não quer dizer que ela não esteja contaminada. Porque a gente tem que pensar que um casal que pode ter um relacionamento de muito tempo, anteriormente a esse relacionamento, pode ter tido relações desprotegidas e já trazer uma contaminação de mais tempo, né? Então, assim, tem que considerar que não é apenas a confiança, o sentimento. Na nossa sociedade hoje em dia, existe uma liberdade sexual muito grande. Então, tem doenças, tipo a AIDS, que o período de incubação é muito grande. Tem janelas, inclusive o herpes também, o HPV. Ela pode demorar 5 anos. Então, se um casal está junto faz 3 anos e teve uma vida sexual pregressa, se teve relações sexuais com outros parceiros antes desse tempo, eles podem ter o vírus sem estar com a doença. Então, eles podem transmitir esse vírus. Ter períodos em que eles estão mais ativos e transmitir esse vírus. Então, hoje em dia, o aconselhado é, durante um período, usar a camisinha mesmo que você tenha um parceiro estável. Essa opção por usar um método, seja o preservativo, seja porque o preservativo, a camisinha, tanto feminina quanto a masculina, ela é o único método que protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. O mais utilizado e o mais aconselhado é o preservativo, né? O masculino. Ou o feminino, mas o mais conhecido é o masculino, que é o uso da camisinha. É importante salientar, a colocação da camisinha é sempre antes da penetração, porque tem casais que usam a camisinha como método contraceptivo e é colocada só na hora da ejaculação, só na hora do orgasmo masculino. Então, a importância de se colocar antes da primeira penetração, que a partir da penetração sem camisinha, o método de contágio já foi derrubado. Existe um tabu relacionado não à procura do método, mas à escolha do método, né? A pessoa, para realmente adaptar um método para que seja eficaz, né, do ponto de vista de prevenir uma gravidez indesejada e as próprias doenças sexualmente transmissíveis, ela tem que confiar naquele método. E às vezes a confiança, ela advém de experiências próximas a ela, ou seja, às vezes a mulher procura o serviço de saúde, ela já vem na cabeça com um método de escolha, né? E nem sempre esse método vai ser o melhor para ela, porque ela vem a história da amiga, da vizinha, da irmã, da mãe, né? Tudo isso gera nela uma certa confiança, mas às vezes o método não é a melhor escolha para ela naquele momento. Talvez aquele método não seja o ideal para a realidade dela. O que o médico falou? O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, cara. O médico disse que eu fui tocado pela AIDS, Zé. Que eu não posso emprestar roupa pra ninguém, que eu não posso beijar, que tudo que é meu deve ser separado. Bobagem. Bobagem. O que diz o exame? Deixa eu não li, porra, eu não li. O médico não ia mentir, Zeca. Não, Cajuzá. Calma, a gente vai procurar outro médico. Temos as mais comuns, as mais conhecidas, como a gonorreia, sífilis. As formas de sífilis tem o cancro mole e o cancro duro. Tem as leucorreias, que a gente, no caso específico da mulher, são, em alguns casos, transmitidas através do sexo. E a mais divulgada e a mais conhecida entre todas no momento, que é a AIDS. Nós temos as uretrites, né? São infecções da uretra. E o mais comum de todos esses aí é o HPV, o condiloma, o crista de galo, que dá uma verruga no pênis, da vulva. Hoje em dia já temos uma vacina para o vírus do HPV,
que fora a própria doença sexual, ele leva a aparecimento de câncer de colo de útero, né? Essa vacina é usada um pouquinho cara ainda, está com um preço um pouquinho salgado e é usada em mulheres que não tiveram relação sexual ainda, né? Há um projeto do governo de levar isso para o Sistema Único de Saúde em alguns anos. Tô indo. Que cuida, hein? Ó. Vê se não esquece, hein? É, filho, melhor levar. Você nunca sabe se seu namorado vai ter ou não. Valeu, pai. Valeu, mãe. Você não espera que todos os pais sejam assim, né? Pô, o uso da camisinha é uma atitude sua. E ela tem muita força na luta contra a AIDS. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Em Divinópolis, de uma forma geral, a prevenção, né, de doenças sexualmente transmissíveis, do HIV e da própria gravidez indesejada, ela é realizada através da distribuição, né, dos preservativos, tanto feminino quanto masculino, dos métodos hormonais, né, as pílulas, os injetáveis, e dos métodos também definitivos, né, que é a laqueadura, ligadura de trompas e vasectomia. A gente tem disponível também o DIU, né, a colocação do dispositivo intrauterino. Esses métodos são oferecidos gratuitamente e cada unidade tem uma rotina diferente de como que é organizado, né? Algumas unidades exigem que participe de palestras, mas de uma forma geral é necessário ter a receita para estar pegando esse medicamento ou o próprio preservativo. Existe uma variedade muito grande de métodos contraceptivos. Todos têm vantagens e desvantagens. Nenhum método é 100%. Depende muito de como a pessoa utiliza esse método, né? A eficácia ou a taxa de falha, que é como a gente costuma falar sobre dos métodos contraceptivos, ela varia muito conforme o uso e também conforme o tempo de uso, né? Existem métodos que tem uma eficácia muito boa, né? Por exemplo, o preservativo, até 95% ele é eficaz, mas essa porcentagem diminui muito conforme ele é usado de maneira incorreta. O sexo com saúde vai além de se conhecer bem o nosso parceiro ou parceira. Os métodos preventivos são de suma importância e é de responsabilidade do casal. Vimos também que existem vários métodos contraceptivos, mas para que eles tenham o efeito esperado, é importante saber como e quando usá-los. A roda volta já. Antigamente, dizia-se que somente profissionais do sexo e homossexuais estavam sujeitos a se contaminar com as DSTs. Hoje em dia, sabemos que não é bem assim. Não existem grupos de risco, mas sim comportamentos de risco. Nesse bloco, vamos ver quais são os principais problemas que envolvem a prática sexual. Vamos entender melhor o que é a disfunção erétil, as causas da ejaculação precoce e quais as consequências disso para a nossa boa saúde sexual. Nesse bloco, vamos conhecer o CTA e saber qual a função dele aqui em Divinópolis. A roda continua. Hoje em dia existe uma liberação muito grande. Se trata o sexo como uma coisa muito banal, uma banalização do sexo. Sexo é uma coisa muito boa quando feita
na hora certa e com a pessoa certa, né? Então, essas meninas e meninos que começam muito cedo e vão descobrindo tudo isso muito cedo, vai chegar um momento em que eles vão achar que já descobriram tudo, né? Aí o sexo vai deixar de ter esse aspecto chamativo, esse aspecto que a gente idealiza, né? Então vai ser tudo muito banal. Aí começam as perversões, que a pessoa começa a procurar coisa que nunca fez. Me parece que se nós encontrarmos aí essa boa medida, evitando esses dois grandes extremos, que eu chamaria aqui o extremo do barateamento, não é? Ou da sacralização, me parece que aí nós encontraremos talvez atitudes mais palatáveis, mais degustáveis. Não são atitudes que conseguem retirar dessa situação tudo que aí é enigmático, obscuro, desconhecido. Mas pode fazer com que o nosso posicionamento, no caso o posicionamento dos jovens diante disso, seja um posicionamento também mais tranquilo no que diz respeito a mostrar para eles e fazer com que eles sintam, não é só mostrar, que isso faz parte da vida, mas é algo que merece cuidado, né? É algo cuidadoso na vida. Atualmente, a gente tem um paradigma diferenciado em relação à transmissão das doenças, né, sexualmente, e o próprio vírus HIV. Antigamente, a gente tinha uma realidade que era o quê? Muito relacionado a profissionais do sexo, né, a pessoas que tinham relação sexual com outros com o mesmo sexo, né? E hoje a gente não tem mais grupos de risco. Hoje a gente considera um comportamento de risco. Meu nome é Patrícia, eu tenho 25 anos. Eu tenho em média por noite 3 a 4 clientes, 50% não querem usar camisinha. Uma situação ideal hoje é sempre estar usando preservativo. Sexo seguro é a única garantia de proteção para a sua vida. A vida sexual hoje é iniciada precocemente, existe uma questão de multiplicidade de parceiros, né? E tudo isso aumenta a chance de contaminação. Contaminação pelas doenças sexualmente transmissíveis, pelo HIV, né? Então, a gente tem que parar com essa história de ter o preconceito por determinados grupos dentro da sociedade, porque qualquer um pode estar suscetível a ser contaminado. O CTA é um centro de testagem e aconselhamento. Ele funciona todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã, com equipe de psicólogo, assistente social, psicopedagoga, enfermeiro. O objetivo é triar os pacientes soropositivos, acolher esses pacientes. Esse projeto são para todas as pessoas que querem testar e verificar se são soropositivos ou não. São para toda a população, ele é oferecido para toda a população. Ela vem aqui todas as terças-feiras às 7h30 da manhã, participa de uma palestra. Se ela quiser fazer o teste, ela pode fazer. Se ela não quiser, ela fica só com as informações, só com as orientações. Ela é feito um aconselhamento para o usuário, é coletado um exame de sangue. Esse exame é entregue depois, né? Se ele der positivo, ou se fez o ELISA, deu positivo, é encaminhado para Belo Horizonte, faz um confirmatório. O serviço é sigiloso, só o paciente pode pegar o exame, o resultado do exame. A procura, ela oscila, ela depende muito da mídia, né? Se houver mais divulgação do serviço, a procura é maior. Quando baixa a divulgação, baixa a procura. Tem o tratamento, tem todo o serviço, né, oferecido. A ejaculação precoce é um problema mais do jovem, né, dos 20 aos 30 anos, né, mais nessa faixa etária. E é um problema também frequente, tanto quanto a disfunção erétil, né, que é a impotência sexual, e compromete muito a função sexual do casal, né, porque o homem sendo precoce na ejaculação, ele não consegue, né, esperar, aguardar a sua parceira e tem uma adequação sexual, um ajuste
sexual com a parceira. Então isso causa transtornos no relacionamento sexual. A impotência sexual é um termo mais antigo, que se usava de uma dificuldade de ter ereção para a relação sexual. Hoje se usa mais o termo de disfunção erétil, que é a incapacidade de você ter uma ereção ou de manter essa ereção suficiente para você ter o relacionamento sexual. A gente divide em duas vertentes aí, que é causas psicológicas e causas orgânicas ou físicas. As causas psicológicas são inúmeras, né, causas podem ser enumeradas. As orgânicas são devido a algum fator de doença, né, acometimento da saúde. Também são várias causas orgânicas. Dentro dos estudos que têm sido feitos, o aparecimento de casos de AIDS em mulheres acima dos 50 anos tem crescido muito, né? Então, a tendência é começar não só a ver a mulher jovem que está começando a vida sexual, e se os casais que por uma ou outra razão, o homem com o uso do Viagra, o homem com mais de 50 anos está começando a ter uma vida sexual mais ativa. Se a mulher não está se cuidando, ele vai procurar na rua e depois volta para casa e traz o vírus no meio. Como vimos, a vida sexual dos jovens se inicia cada vez mais cedo. E esta iniciação nem sempre é responsável, segura e saudável. Uma das consequências disso é o aumento do índice de gravidez na adolescência, que tem vários reflexos físicos, psicológicos e sociais na vida deste jovem. A roda volta em instantes. A mídia é uma grande aliada na promoção da saúde, inclusive no sexo. As campanhas publicitárias, feitas pelo governo e pela sociedade civil, ajudam as pessoas a se conscientizarem para o uso do preservativo, principalmente em épocas de festa, como o carnaval. Os postos de saúde também fazem parte dessas campanhas, distribuindo gratuitamente camisinhas para a população. Então, eu acho que a mídia tem que divulgar, é um papel dela, ela tem que falar sobre prevenção. Eu acho que se fala muito, principalmente em épocas de festa como o carnaval. Já aparece a propaganda da camisinha, né? Colocaram inclusive pessoas mais conhecidas, cantores que têm um apelo com a moçada. Então, eu acho isso muito bom, né? E tem que ser feito. A mídia está cumprindo seu papel. Qualquer um pode estar susceptível a ser contaminado, né? Tanto essa realidade mudou bastante que a última campanha do Ministério da Saúde, né, realizada no Carnaval Bloco da Mulher Madura, porque houve um aumento de quase 3 vezes mais o número de casos de HIV em mulheres acima de 50 anos. Né? Isso determina que existe hoje uma realidade totalmente diferente e esperada para nós. E a abordagem do serviço de saúde, dos profissionais e a própria população tem que ser diferente, né? Acabar com o preconceito em relação a esses antigos grupos de risco e repensar essa questão do sexo com saúde, né? Repensar o uso do preservativo, né? A gente tem que reforçar que o uso do preservativo é imprescindível em qualquer relação sexual. A década de 60 apresentou um novo modo de vida. Movimentos sociais, na sua maioria liderados por jovens, buscavam maior liberdade de expressão política, social e cultural. Vários tabus e preconceitos começaram a ser questionados.
E este clima de liberdade também influenciou o comportamento sexual de homens e mulheres. O lema hippie "Faça amor, não faça guerra" pregava de forma explícita o tipo de mudança que ocorria e se espalhou pelo mundo, atingindo públicos bem diferentes. Segundo a ideia do amor livre, as pessoas poderiam ter relações sexuais com quem quisessem, sem ter, obrigatoriamente, uma relação afetiva mais duradoura. O desejo e o prazer se libertavam de algumas amarras moralistas. Com o surgimento da pílula anticoncepcional, a mulher se vê livre da preocupação de uma gravidez indesejada. Mas não engravidar deveria ser apenas uma das preocupações. Este novo comportamento sexual trouxe consigo novas questões para a saúde. Na década de 80, surge a AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida. A nova doença logo se tornou epidemia, principalmente entre os gays, um grupo que naquela época tinha um comportamento sexual mais promíscuo. A ideia de que a AIDS era o câncer gay, que surgia como um castigo divino, revelava um preconceito e o desconhecimento em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Mas, na verdade, o que surgia ali era um mal que atingiria toda a sociedade, sem distinção de sexo ou classe social. Não havia grupos de risco, e sim comportamentos de risco. A partir de então, o uso do preservativo tornou-se obrigatório mesmo entre casais estáveis. Mas para que a população entendesse e usasse a camisinha, era preciso ficar clara a necessidade da prevenção. Começam então as campanhas de conscientização nas ruas, nas escolas e na mídia. E estas campanhas eram feitas principalmente pelo governo. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. O Estado utiliza das mídias para poder disseminar essas campanhas, informar a população e tentar sensibilizar a população para que tenha uma mudança de comportamento. Ou que a partir da informação ela tenha condições então de saber como se prevenir ou como evitar determinado contágio, né? É claro que as ações dos movimentos que se organizam contra para informação, para educação em relação à AIDS, as doenças sexualmente transmissíveis, assim como diversas outras campanhas, elas não trabalham só nesses momentos que a gente chama do espetáculo, né? Mas eles também agem no cotidiano, junto com uma intensificação de programas de educação com jovens, com adolescentes, nas escolas. Então, é uma ação que é feita cotidianamente, mas as mídias são utilizadas como um reforço para legitimar essas ações e para ajudar na informação à população. Na década de 90, as campanhas sobre o uso da camisinha aumentam, principalmente porque o índice de pessoas infectadas cresce. Luta contra a AIDS, por uma geração sem AIDS. Nos dias atuais, as DSTs ainda são uma preocupação nas políticas públicas de saúde. Mas o que vem mudando são os grupos atingidos por estas doenças, principalmente a AIDS. Comportamentos de risco e a falta de prevenção colocam nas estatísticas cada vez mais pessoas com relações estáveis. Por isso, estas campanhas se fazem necessárias na conscientização e, sobretudo, na efetiva mudança de comportamento. Se prevenir é sempre a melhor opção, por isso lembre-se sempre. Por mais que a mulher use a pílula ou qualquer outro método contraceptivo, o uso da camisinha, seja ela masculina ou feminina, é de fundamental importância para a preservação da saúde. Sexo faz muito bem e fica melhor se feito com responsabilidade. Nos meios de comunicação, de uma forma geral, a mídia dá muita ênfase ao preservativo nas festividades mesmo, na qual as pessoas provavelmente, né, têm muitas relações sexuais, né, e dificilmente, como envolve, né, as festividades propriamente ditas, elas pensam em se cuidar, né, em preservar. Então a ênfase é dada nesses momentos, o preservativo, porque ele é o único método que garante dupla proteção. Eu acho que o principal é a gente começar a colocar na cabeça dos filhos desde cedo que sexo não é nada errado. Tem que orientar a fazer na hora certa e da maneira correta, né? Desmitificar esse negócio de
mulher não pode fazer isso, o homem tem que fazer aquilo. Eu acho que hoje em dia a mulher já chegou num patamar de igualdade com o homem. Inclusive no dia a dia a gente vê que as mulheres vão mais à luta que os homens, né? O homem está um pouquinho acanhado já hoje em dia porque a mulher se soltou mais, está mais agressiva na conquista. Então orientar tanto o filho homem quanto a filha mulher